Boa tarde, está no ar a primeira edição do Milênio Notícias desta quarta-feira, 19 de novembro. Acompanhe agora as manchetes de hoje. União da Vitória já entrou no clima de Natal. Conheça a nova reitoria da Uniuv e suas propostas. Cidades irmãs voltaram a ter água só nesta manhã. Estas e outras informações agora no Milênio Notícias. Olá, boa tarde. Veja agora as notícias pelo Brasil. A Faculdade de Medicina da USP suspendeu todas as festas do campus depois das denúncias de estupro de alunas. A comissão que investiga os casos vai depor no Ministério Público para explicar quais as providências foram tomadas. Representantes da Faculdade de Medicina vão ser ouvidos amanhã sobre os casos de violência sexual relatados por 2 alunas. Os promotores investigam outras 6 denúncias de abusos em festas na universidade. A comissão da USP terá que explicar se tomou medidas para evitar que os episódios voltem a acontecer. A tampa de uma adutora se soltou e a água derrubou o muro de um condomínio na zona sul de São Paulo. A correnteza levou terra, pedra e muita lama para dentro dos apartamentos. Os moradores passaram a madrugada e a manhã limpando tudo. A Sabesp disse que está investigando o que aconteceu e que vai indenizar os moradores. A Justiça Federal começou a julgar o empresário Eike Batista por manipulação de mercado e uso indevido de informação privilegiada numa negociação da petroleira OGX. Ele teria lucrado 236 milhões de reais com essa negociação, que induziu o investidor a erro. Outras 2 audiências estão marcadas para dezembro. Só então o juiz deve dar a sentença. A Comissão Nacional da Verdade vai pedir a punição de 100 militares que atuaram na ditadura militar. O coordenador da comissão, Pedro Dallari, disse que cabe ao Ministério Público, ao Poder Judiciário e ao Legislativo reinterpretar a lei da anistia de 1979, que isentou de punição os militares e os que lutaram contra a ditadura. O relatório final será entregue no dia 10 de dezembro à presidente Dilma Rousseff. O número de pedidos de refúgio de estrangeiros no Brasil aumentou quase 1.500% nos últimos 4 anos. Passou de 566 em 2010 para 8.302 pedidos em 2014. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Justiça e pela ONU. A Síria é o país com maior quantidade de refugiados no Brasil, seguida da Colômbia e de Angola. Agora confira o que está acontecendo pelo mundo. Cresce o medo por um conflito religioso no Oriente Médio, depois da morte de 4 rabinos durante um ataque palestino a uma sinagoga em Jerusalém. O governo de Israel prometeu responder com punho de ferro. Um cinegrafista amador registrou o momento em que os policiais israelenses chegaram à sinagoga que era atacada pelos 2 palestinos. Eles atiraram e mataram os 2 palestinos dentro da sinagoga. As autoridades informaram que os 2 eram primos e moravam em Jerusalém Oriental. Eles estavam com machados, facas e revólveres. O ataque durou 7 minutos e resultou na morte de 4 rabinos de origem americana e britânica. 8 pessoas ficaram feridas. O crime revoltou os israelenses, que lotaram as ruas para acompanhar o funeral. O governo de Israel ordenou a prisão dos parentes dos palestinos e a destruição da casa deles. Na faixa de Gaza, homens do grupo radical Hamas exibiram machados, armas e distribuíram doces. Esta mulher disse que o ataque era uma vingança contra a morte de um motorista palestino encontrado enforcado dentro de um ônibus e também pela tentativa de roubo da mesquita Al-Aqsa dos muçulmanos. Foi a disputa pelo controle da esplanada da mesquita, sagrada para as 2 religiões, que provocou a nova onda de violência na região. Em um mês, 1 dúzia de palestinos e 5 israelenses morreram em ataques. Analistas temem que a nova escalada leve o país à 3ª intifada. Para o brasileiro André Lagiche, especialista em terrorismo que mora em Tel Aviv, a revolta palestina não deve acontecer a curto prazo. Segundo o Climatempo, hoje a chuva só vai cair à noite. Pela manhã e tarde, o sol vai predominar no céu das cidades irmãs e a máxima pode chegar aos 29 graus. De acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 29 e a mínima poderá atingir os 13 graus.
Para quinta-feira, de acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 31 e a mínima poderá atingir os 14 graus. Para sexta-feira, a temperatura máxima prevista será de 26 e a mínima poderá atingir os 17 graus. E depois do intervalo, a União da Vitória já entrou no clima de Natal. O Natal é considerado um período de grandes expectativas, comemorações e confraternizações. E para entrar nesse clima, a administração de União da Vitória iniciou a instalação da decoração natalina na cidade. A iniciativa promove o turismo e a arte no município, presenteando os moradores com atrativos nos pontos mais movimentados da cidade. Serão instalados 245 postes de pétalas, 130 braços de luminárias e 4 portais. Os postes de pétalas e braços de luminárias vão ficar nas ruas da área central e também na Avenida Paula Freitas, no distrito de São Cristóvão. Já os 4 portais vão ser colocados na Avenida Manuel Ribas. Toda essa iluminação vai ficar instalada no dezembro até 6 de janeiro. E dando continuidade nas decorações de Natal, o famoso trenzinho vem de novo, mas ainda sem data e horário. Junto com ele, a casa do Papai Noel será montada, mas dessa vez na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, localizada em frente ao Clube Apolo. E a nova reitoria da Uniuv foi decidida na semana passada. Alisson Frantes e Lúcio dos Passos assumiram os cargos de reitor e vice da instituição. Conheça agora quais são as propostas e objetivos dos eleitos na reportagem de Antônio Budal. Sem dúvida nenhuma, uma grande conquista, porque entendemos isso como uma vitória para a Uniuv, né? Então, vence a democracia, né? Mas nós temos aí um voto de confiança que nos foi dado pela comunidade acadêmica e que, sem dúvida nenhuma, será muito honrado. Então, o trabalho já iniciou no dia seguinte, a divulgação do resultado, e nós somos acostumados a isso, a trabalhar, a fazer as coisas acontecerem, e sem dúvida nenhuma um ano muito especial para a Uniuv, culminando com 40 anos de existência e também com esse processo agora que se inicia de uma nova gestão e sem dúvida nenhuma um momento histórico para a instituição. A responsabilidade é grande, até porque a Uniuv é uma instituição pública, ela tem 40 anos de história, ela construiu tudo isso com muito suor, com muita luta. Até hoje mesmo de manhã conversava com a Neuza, funcionária técnico-administrativa aqui da instituição, que tem um longo tempo de casa, e ela me lembrava, contando algumas histórias, da época em que se economizava até clipe de papel para que as coisas chegassem onde estão hoje. Então é um sentimento muito de gratidão também. Sabemos da responsabilidade, esse voto de confiança dado pela comunidade acadêmica, mas carregamos junto um sentimento de gratidão por todos que construíram esses 40 anos. Sejam os professores, os funcionários, os acadêmicos que participaram desse processo, toda a comunidade que passou por aqui, que teve a formação sua ou de seus filhos aqui dentro da nossa instituição. Então essa responsabilidade eu e o Lúcio não vamos nos eximir em momento algum. Queremos sim levar uma Uniuv para melhor. A chapa Uniuv para melhor venceu a chapa Sinergia dos professores Maria Genoveva Bordignon e Paulo Perotti com 48,34% dos votos. No corpo docente, eles levaram 52 votos, do discente 402 e 10 votos dos técnicos administrativos da instituição. Para conferir as propostas que a dupla tem para o futuro da Uniuv, acesse facebook.com/chapa3Uniuv para melhor. No próximo bloco, o sistema de abastecimento de água nas cidades irmãs só voltou a funcionar nesta manhã. Ontem, por volta das 11h30 da manhã, um caminhão passou embaixo da ponte de ferro em União da Vitória e acabou esbarrando em uma das redes adutoras da Sanepar, que abastecem as cidades irmãs. A rede ficou interrompida durante todo o dia e a noite e só voltou a funcionar hoje pela manhã. Conforme o chefe do escritório regional da Sanepar, Bolívar Júnior, 50 mil pessoas podem ter sofrido com a falta de água e mais de 100 mil litros podem ter sido perdidos com o vazamento. Nós tivemos um acidente, um caminhão bateu nessa adutora que é grampeada por baixo da ponte e rachou um pedaço da adutora, provocando um vazamento. Nós estamos procedendo ao conserto, trabalhando, tentamos fazer uma solda. Como o material é ferro fundido, muito antigo, ele não aceitou a solda, então nós vamos precisar
cortar uma seção dessa tubulação e substituir ela para poder restabelecer o abastecimento de água. Então, toda a região central e a região sul da cidade de União da Vitória e Porto União, né? A região dos conjuntos de União da Vitória e o Distrito São Cristóvão vão ficar abastecidos, porque a adutora vem até a cabeceira da ponte e atravessa a ponte. Então, para lá, a gente manteve com água e para o centro, sem. Para o conserto foram necessárias 2 peças de solda. O escritório regional tinha apenas uma, então a outra teve de vir transportada de outra cidade. Nós trouxemos uma peça de Ponta Grossa, porque nós precisamos de 2, tínhamos uma no estoque, e como não é uma peça que a gente usa comumente, né, raramente, nós tínhamos uma para esse concerto especificamente, são necessárias 2. Então trouxemos uma de Ponta Grossa, já está aqui, agora nós vamos proceder à secção do tubo, né, cortar aquele pedaço que quebrou e colocar no pedaço novo, e temos aí umas 12 pessoas envolvidas nesse concerto, vão trabalhar até finalizar o concerto. Nós estimamos aí que perdemos em torno de 100 mil litros de água com esse vazamento, mas a gente optou por, mesmo perdendo água, manter o abastecimento até que conseguíssemos organizar tudo para fazer o concerto. Daí, a partir desse momento que nós fechamos a manobra. A falta de água só começou a ser percebida no final da tarde de ontem. Quem tem caixa d'água não sofreu com o desabastecimento, mas quem não tem a caixa pôde voltar a utilizar a água só hoje pela manhã, quando o abastecimento foi normalizado. E alunos do Colégio Balduino Cardoso, em Porto União, tiveram preposições aprovadas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Confira. Porto União foi representada por 5 alunas da 18ª edição do Parlamento Jovem Catarinense, organizado pela Escola da Assembleia Legislativa, em Florianópolis. As alunas deputadas apresentaram preposições na ALESC e todas foram aprovadas na casa. Agora os deputados Antônio Aguiar e Silvio Drefek vão dar prosseguimento aos projetos apresentados na sessão ordinária. Um deles é a criação de uma data em homenagem ao Rio Iguaçu. Confira os projetos. Dia 22 de março, Dia Estadual do Rio Iguaçu, priorizando a questão da preservação dos recursos hídricos, que é defendido pela aluna Tabita dos Santos. Implantação de um profissional de psicologia nas escolas estaduais para auxiliar no trabalho pedagógico, que é realizado dentro das escolas, apresentado pela aluna Franciele Peixoto. Políticas públicas de preservação do Memorial do Contestado, por Karine Luiza da Rosa. Moção para o governo do Paraná e indicação para Santa Catarina, um estudo sobre a bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, em situações de cheias, defendido por Karine Reisdorf. Moção sobre a reativação das ferrovias no Planalto Norte, para investir região e reduzir o movimento nas rodovias catarinenses, por Ana Maria Nogueira. Fique agora com Ayrton Maltauri e o quadro Fim de Papo. Olá para vocês, uma boa tarde nesta quarta-feira. E como passa a semana, né, meus amigos? Hoje, nesta quarta-feira, uma bela cerimônia, emocionante até, aconteceu na Praça Hercílio Luz, em Porto União, organizada pelo comando do 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado. Essa cerimônia já é tradicional e assinala a passagem do Dia da Bandeira. Houve um desfile de tropa, houve a apresentação das bandeiras brasileiras desde o tempo do Brasil Colônia e também a incineração de bandeiras consideradas inservíveis. Essa cerimônia, aliás, todas as cerimônias militares organizadas pelo 5º Batalhão de Engenharia e Combate são muito prestigiadas, elas têm o poder, elas têm essa magia de motivar e emocionar a assistência e os participantes, pelo garbo, pela seriedade, pela justiça na organização. Então, muito bonita hoje, parabéns aí ao pessoal do 5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado do Paraná, de União da Vitória e Porto União e região, diga-se assim. Os quase 1000 candidatos que participaram do concurso público da Prefeitura de União da Vitória, realizado na tarde de domingo na Uniuv,
ontem estavam concentrados ainda comentando o gabarito que foi disponibilizado no site do Centro Universitário de União da Vitória. Como eu já comentei aqui e na rádio, é uma situação que chamou a atenção. Aliás, duas situações chamaram a atenção nesse concurso. 1.000 candidatos aproximadamente para as pouco mais de 100 vagas. O número de vagas, a grande maioria, exatos número de 100, estavam reservadas para cargo, para a função de servente da Prefeitura de União da Vitória. Essa função de servente vem a substituir o antigo trabalhador de bairro, aquele que era designado pela comunidade de bairro e que tinha a função de atender solicitações da comunidade, ficava ali o dia inteiro fazendo limpeza num quarteirão, cuidava e tinha o cuidador do bairro, que recebia não direto da prefeitura, mas recebia via associação de moradores. A prefeitura fazia convênio com a associação e repassava esse dinheiro. O Tribunal de Contas não permite mais a figura do chamado, antigamente, conserveiro. Não pode mais legalmente. Então, a saída foi fazer um concurso público e contratar esse servente, trabalhador geral da prefeitura, em número de 100 vagas. Agora, o que chamou a atenção foi a inscrição de jovens, em ampla maioria, jovens com o curso, com diploma de curso universitário. Diversos cursos, principalmente aí administração, economia. Pessoal formado, não entrou ainda no mercado de trabalho, está encontrando dificuldade para entrar no mercado de trabalho, sabe que entrar na prefeitura se não é lá um grande salário, o servente vai ganhar em torno de R$ 970 de piso, mas já assim que começa a trabalhar, pode ter uma série de vantagens que a carreira estatutária oferece. O prefeito pode, inclusive, designar função gratificada, até 100%. Se ele der 100%, o cara já vai ganhar R$ 1.800 por mês. Tem toda a garantia de saúde, de atendimento, de aposentadoria e por aí vai. Então, muita gente, os jovens principalmente, acharam que beleza, vou entrar como servente e depois eu me viro lá. Tem muito nego pensando que passa no cargo de servente e não vai trabalhar como servente. Esse é o comentário. Não vai trabalhar como servente, dá uma moleza aqui, uma moleza ali e arruma a vida. Não é bem assim, gente. O cargo é específico, o prefeito Pedro Ivo já disse que precisa, sim, de trabalhadores para a área básica da estrutura da Secretaria de Obras, que é o trabalhador geral. Então, o servente vai ter, sim, que estar com a mão lá na maquininha, fazendo a limpeza, esses troços assim. Não é porque tem o diploma universitário, faz concurso para servente e vai trabalhar como administrador, como contador. Não é por aí o caminho, só uma referência, porque eu vi muito comentário nesse sentido e teve um cidadão que achou a prova facílima, disse que acertou todas. Outro disse que foi muito bem, acertou 80% das questões. Claro, curso superior não exigia nível de escolaridade esse concurso. Então, o resultado deve ser publicado oficialmente nos próximos dias. Mas o prefeito já disse, fez concurso para servente, vai trabalhar como servente, tá? Senhoras e senhores, ontem à noite acompanhei a reunião da Câmara Municipal de Porto União, presidida pelo vereador Almir Burini, Paulo Kowalski, que está em Brasília, junto com Sandro Kalikoski e Maria Odair. Os 3 vereadores estão em Brasília tentando, nesse final de ano, alguma coisa em termos de emendas com os seus deputados no chamado raspa de tacho. Muito bem. A reunião de ontem teve um grande número de espectadores, especialmente jovens universitários, conduzidos do curso de Direito, levados pelo professor reitor Marcelo Boldori, que assistiram, que acompanharam, que viram como funciona uma reunião ordinária da Câmara de Porto União. E na noite de ontem, mais uma vez, os vereadores exercitaram o seu poder de oratória, sua condição de orador. Vereador Polaco do Bifão,
o vereador Gildo Bacelar, o vereador próprio presidente Almir Borini, o vereador Christian Martins, o vereador Osmar, todos eles foram à tribuna. E, como tinha bastante gente, falaram bastante. Principalmente o Carlos Oderley Pinto, polaco do Bifão, que faltou à última reunião e chegou com uma saudade tremenda de falar. Gastou os 15 minutos regulamentares e pediu mais 15, porque tinha muita coisa para falar. E foi uma pauleira em cima da administração por parte do polaco do Bifão, que é vereador de oposição. Já os vereadores de situação também enveredaram pelo chamado fogo amigo. O prefeito Anísio de Souza ficou sob fogo cruzado. De um lado a oposição, do outro os vereadores de sua própria bancada de apoio, que apontaram algumas situações e que levaram em forma de crítica ao representante do prefeito, o assessor parlamentar que estava assistindo à reunião, o chamado fogo amigo. Em União da Vitória, ontem pela manhã, o prefeito Pedro Ivo reuniu sua base de apoio, os vereadores que o apoiam no Legislativo. A troca de ideias agora está se aproximando a eleição da mesa diretora do Legislativo e também o encaminhamento das últimas questões neste ano que está terminando. A Câmara de União da Vitória realiza sessões até o dia 15 de dezembro. E já estamos em clima de Natal, a julgar pela decoração natalina, que eu comento amanhã. E fim de papo. O Milênio Notícias, edição da tarde, termina aqui. Obrigada pela companhia. Eu volto logo mais a partir das 7 horas da noite com mais notícias para você. E se você quer participar da nossa programação com sugestões de pauta, pode mandar um e-mail para jornalismo@tvm.tv.br. Até mais. Tchau, tchau.